fases que marcaram profundamente a história egípcia. No vídeo de hoje vamos estar embarcando por uma viagem incrível ao passado, analisando as seguintes fases sobre a história egípcia, algo que vai desde o início da unificação do Alto e do Baixo Egito, até mesmo o declínio do Egito como um grande império. Hoje estaremos indo e abordando e aprofundando as razões que levaram o Egito a crescer e até mesmo a cair. Hoje estaremos falando sobre o Império Egípcio. Não perca nenhum detalhe do que estaremos falando aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade que ajuda você a compreender melhor a história e ainda faz você embarcar por uma viagem incrível pelas areias do tempo. Vai perder esse conteúdo que é te dado de graça aqui no YouTube sobre o Egito Antigo e sobre outros fatos históricos. Vem pra cá, se torna mais um inscrito aqui do canal. Vídeo toda quarta e sexta. Bom pessoal, hoje vamos estar adentrando e falando um pouco mais sobre o Egito Antigo, até porque já estamos nesta saga toda quarta-feira falando e conhecendo um pouco mais sobre o Egito Antigo. No vídeo passado falamos sobre a questão das divindades, do panteão e por que o faraó é considerado filho dos deuses. E caso você não tenha visto esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para que você possa estar assistindo e conhecendo um pouco mais. Maravilha? E bom pessoal, hoje vamos estar falando sobre fases importantes do Império Egito. É muito importante conhecer isso, principalmente porque alguns fatos envolvem até outras culturas, como por exemplo, a própria história dos hebreus. Para quem não sabe, os hebreus e os egípcios já tiveram seu encontro. Claro que alguns concordam, outros discordam nessa temática quando vai se estudar, principalmente quando se fala do Êxodo. Mas eu não vou falar dele agora, vou deixar para falar dele mais lá para frente. Mas bom, como eu estava falando aqui, hoje vamos estar falando das fases do Império Egito. Exatamente, porque o Egito Antigo é marcado por 3 fases em seus impérios, que são conhecidos como Antigo Império, Médio Império e Novo Império, exatamente. Então vamos começar falando do Antigo Império. Bom, o Antigo Império ele é bem conhecido por ser o período que literalmente fora da unificação do Egito Antigo. Lembra lá no primeiro vídeo, quando nós falamos dessa questão toda do Alto Egito e do Baixo Egito? Que teve toda aquela questão das duas coroas se unificando sobre a regência do faraó Menes, que era faraó do Alto Egito. Então, esse período é bem conhecido, principalmente com a fabricação das famosas pirâmides de Gizé. Exatamente, que os 3 faraós criaram aquelas pirâmides que marcam até hoje a história. Entretanto, esse período é marcado e muito por brigas internas. Isso é uma característica importante que vocês saibam, pessoal. Que o Egito Antigo, por mais que ele fosse um império glorioso, por mais que tivesse toda aquela questão de polpa, cultura e tudo mais, o Egito sempre foi marcado por brigas internas. E por incrível que pareça, muitas dessas brigas eram entre o faraó e até mesmo outros chefes de clãs e até mesmo com sacerdotes. Mas bom, vamos prosseguir. Dito isso, nós vamos ter a briga do faraó com os nomarcas, que eram chefes de clãs que não concordaram muito com essa questão do faraó ter plenos poderes e muito poder concentrado em suas mãos. E isso vai mexer muito com o Egito nesse período do Antigo Império. E bom, dentro disso, nós podemos dizer que vamos adentrar no Médio Império, quando o faraó começa meio que a se reestruturar nessa questão de domínio e governo. Entretanto, como consequência dessas brigas internas, nós vamos ter o Egito sendo invadido por um povo que vinha da região da Ásia, conhecido como Ixos. Exatamente, os Ixos, eles eram um povo que dominou a região do Egito ali por volta do ano de 1750, e eles tiveram uma vantagem muito grande sobre o povo egípcio pelo fato deles entrarem
no Egito utilizando cavalos. Exatamente, até então os egípcios nunca tinham tido contato com cavalos e principalmente com essa questão de carruagens. Tirando a questão bélica, pelo que parece os Hicsos tinham um arco que era muito melhor para a questão de ataque a longa distância, flechas que penetravam de uma forma única os escudos que os soldados do faraó poderiam apresentar. E nesse período nós vamos ter os Hicsos dominando o Egito ali por volta de 170 anos. E é claro, nesse período, aí que entra um ponto interessante, para você que gosta de estudar a Bíblia ou gosta de estudar o judaísmo ou a história dos hebreus, é dito que nesse período os hebreus entram na terra do Egito. Exatamente. Firmam moradia ali. Poderia-se dizer, para o pessoal que acompanha mais a Bíblia e tudo mais aí, que seria esse período que José teria se tornado vizir do Egito, no período em que os Hicsos dominaram essa região. Mas aí, mesmo depois disso tudo, 170 anos depois, entramos no Novo Império. Exatamente. Esse Novo Império, ele é bem interessante pelo fato de que nós vamos ter o Egito crescendo e muito, muito mesmo. E nesse período nós vamos ter nomes que se destacam, como por exemplo, Amenófis IV, que vai se tornar o famoso Akhenaton, que vai tentar implantar o monoteísmo no Egito. E se você ainda não assistiu o vídeo que eu fiz sobre isso, eu vou deixar aqui no card para que você possa estar assistindo. Nós vamos ter o também conhecido seu filho Tutankhamon, exatamente, o jovem faraó que morreu aos 19 anos de idade. Você nunca parou para se perguntar por que Tutankhamon é tão conhecido no meio acadêmico e por que vira e mexe se fala dele? Você não sabe? Bom, uma curiosidade para você. Tutankhamon é um dos poucos faraós, uma das poucas múmias que foram encontradas ali nos Vales dos Reis, aonde o seu túmulo estava intacto. Muito se diz que Tutankhamon ele morreu aos 19 anos devido a um assassinato com uma pancada na cabeça. Entretanto, fizeram-se diversas pesquisas, análises, fizeram tomografias e tudo mais, e descobriram que, na verdade, não. Tutankhamon poderia ter morrido de uma, como eu poderia dizer a vocês, uma consequência de um acidente que ele teve na região da perna numa caça. E isso acabou lhe acometendo um triste fim. E dentro disso, a sua tumba ficou bem conhecida porque nos anos 20, os homens que estavam responsáveis pela arqueologia, o grupo que estava ali responsável por achar sua tumba, achou bem intacta. E isso foi incrível. Até hoje, os itens que foram encontrados no túmulo de Tutankhamon ainda estão em exposição e tudo mais. Só que teve um problema. Mediante a isso, a equipe que encontrou o túmulo de Tutankhamon acabou morrendo. Por isso, surgiu a famosa frase, a maldição do faraó e tudo mais. Alguns afirmam até mesmo que no túmulo de Tutankhamon estava lá escrito: olha, quem encontrar esse túmulo e mexer será amaldiçoado com a maldição do faraó e tudo mais. Ou seja, isso daí deu vazão para muitos filmes sobre múmias e tudo mais. Mas ao que parece, na verdade, o túmulo de Tutankhamon parece que tinha um fungo e as pessoas que respiraram aquilo acabaram também encontrando um triste fim. Bom, também é muito conhecida essa questão toda do Novo Império pelo fato de ter um faraó que até hoje também o seu nome ecoa, como Ramsés II, exatamente. Ramsés II, ele acabou expandindo o domínio do Egito para várias regiões. Não que no Médio Império não tivera se expandido o Egito, até porque no Médio Império o Egito acabou dominando partes da Palestina, encontrando minas de cobre, e na Núbia, encontrando minas de ouro e tudo mais. Entretanto, no Novo Império, o Egito se expandiu tanto, que várias regiões ali do Oriente Médio acabaram tendo que pagar tributo, sendo até mesmo vassalos do Egito. Poderíamos citar aí a Síria, Jerusalém, entre outros locais. Mas também é um ponto interessante, é que Ramsés, para alguns, poderia ter sido considerado faraó do Êxodo, dizendo que durante esse período fora o período em que Moisés se levantou como líder do povo hebreu, liderando a saída do povo judeu, o povo hebreu no caso ainda não era judeu,
o povo hebreu das terras do Egito, onde foram acometido das 10 pragas, aonde Yahvé teria liderado Moisés em frente ao Mar Vermelho, enfim, você conhece a história. Mas, entre todos esses fatores que marcam e muito a história do Egito, nós temos principalmente o seu declínio, exatamente. Depois do século XII, muitas brigas vão ocorrer dentro da região do Egito. Exatamente, principalmente envolvendo faraós e os sacerdotes que não queriam meio que partilhar o poder. Faraós que subiam, havia ameaça de sacerdotes, olha, até aqui você domina, dentre outros você não domina mais. Tirando povos que entravam no Egito e acabavam instaurando um próprio governo. E vamos ter, ali por volta do século VI, o Egito sendo invadido pelos assírios, exatamente. E depois deles, nós vamos ter os persas invadindo também o Egito. E após, vamos ter os gregos adentrando também a região do Egito. E isso é bem conhecido na figura de Alexandre o Grande. E após sua morte, vamos ter a figura de Ptolomeu, introduzindo no Egito, na família dos faraós, a dinastia Ptolomaita. E nisso vamos ter a figura de Cleópatra surgindo no horizonte, governando o Egito. E nos anos 30 a.C., vamos ter, adentrando o Egito, Roma. Exatamente, o governo romano vai elevar a sua extensão até o Egito, tornando o Egito um dos seus serviçais, principalmente em relação à questão do trigo. O trigo que ia para Roma vinha do Egito, por isso que era interessante manter o Egito em paz e em bom cuidado. Dentro disso, o Egito teve o seu fim nessa questão de glória. Não fora mais o mesmo, tivera faraós, mas a questão de ser um grande império, ter um grande destaque, ficou apenas no passado. E bom, tivemos a figura de Júlio César se entrelaçando com Cleópatra, mas depois que Júlio César foi morto, tudo mudou. O Egito se tornou apenas mais um serviçal do Império Romano. É claro que após isso, vamos ter outras invasões, até mesmo invasões dos ingleses, até mesmo Napoleão Bonaparte entrando no Egito, achando a Pedra de Roseta. Mas tá curioso para saber mais? Então não perca o próximo episódio, aqui no Jornada na História, sobre a série Egito Antigo, aonde estaremos falando sobre a economia egípcia. Curioso? Então, não perca o próximo episódio. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Foi um vídeo bem trabalhado aí para vocês vocês tenham uma ideia melhor a respeito do Egito Antigo. E você não pode perder essa série, pessoal. Olha, compartilha para amigos, compartilha para o seu grupo de estudos. Esse ano vamos começar, então você tem que estar conhecendo esse tipo de conteúdo. E para você que gosta, é excelente esse tipo de informação para vocês. Maravilha? Bom, pessoal, ó, não esquece de deixar o like. Para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História. Volto a dizer, vídeo toda quarta e sexta. Outra coisa, pessoal, nos segue lá nas nossas redes sociais. Lá você encontra conteúdo de qualidade, tem análise desses livros, postagem única. Vai lá na última publicação que eu fiz e comenta lá, ó, vim pelo vídeo do Egito Antigo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Você continua se cuidando, estudando e focando no futuro. Maravilha? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!